Assim nós te louvamos, Adonai. Assim nós te agradecemos, porque a palavra do Eterno é verdade, o nome do Eterno é verdade, e essa é a forma e o caminho que nos destes para sermos libertos do pecado e da herança do pecado. Muito obrigado, Pai, por este Shabat. Muito obrigado pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança que comparece à tua casa, da vida daqueles que estão à distância se unindo a nós pela internet, e pela vida daqueles que de alguma forma estão impossibilitados de ouvir a tua palavra, mas que o Eterno possa contemplar cada coração, enxergar o interior de cada um de nós e trazer de dentro de nós tudo aquilo que precisa ser trazido à luz, para que a verdade esteja diante de nós e não nos venha faltar o direito à verdade. Que pelas Escrituras Sagradas nós venhamos a testemunhar esta verdade por meio de uma vida reta, de uma vida justa e de um bom testemunho de vida, pelo qual a tua Torá tem nos transformado a cada Shabat. Abençoa cada mente, abençoa cada coração, abençoa cada ser que se encontra aqui nesta casa. Obrigado pelo ensino pela manhã, pelo serviço da Torá pela manhã. Foi pão em abundância para nós, foi um privilégio ter, Pai, ouvido os cânticos, o serviço e o teu ensino. Isso gera vida, gera esperança, gera adesão em nós. Agora esteja conosco mais um pouco, enquanto olhamos um pouco mais da tua palavra, e nos preencha naquilo que ainda precisamos ser preenchidos, até que sejamos plenos como o patriarca Jacó, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Shabbat Shalom, irmãos. Conforme já foi ensinado e falado pela manhã, nós estamos estudando a Parashá Vayetze, e ele desceu. A Torá de Gênesis 28:10 a 32:2, ou 32:3, dependendo da tradução João Ferreira de Almeida. Nós estamos diante de uma das parashots mais intrigantes que constitui o compêndio das 54 porções de estudo da Torá, porque dentro do que nos tem sido ensinado, o Eterno tem dado continuidade a um aprendizado, a uma pedagogia que, se nós não outorgarmos a Adonai toda a essência do ensino, nós não conseguimos conectar as parashot. Por mais que eu esteja aqui tentando falar da mesma narrativa que o Léo falou pela manhã, se nós não compreendermos que o Espírito de Elohim é um só, e ele dá continuidade como no ensino pedagógico de uma criança, nós nunca vamos conseguir dar continuidade no processo de aprendizagem da nossa própria vida. E Jacó, ele causa um transtorno em nós quando nós olhamos esse caráter pedagógico da vida bíblica que Jacó institui aqui com tanta excelência. Por que eu digo isso? Ele nos causa transtornos porque Jacó, ele é totalmente atemporal na experiência dele com Adonai. A porção da semana, ela anuncia o fim da vida de Jacó, narrando o início do processo de aprendizagem de Jacó junto a Elohim. Nós não podemos esquecer que na semana passada nós estávamos aprendendo a Parashá Toledot, a transição da vida de Isaac para a vida de Jacó. A dura decisão que foi tomada em lançar sobre Jacó a bênção, que não era no princípio o desejo de Isaac, e ali para nós expôs a fragilidade do caráter de Isaac, quando ele não foi capaz de fazer isso. Leonardo, mas ele abençoa Jacó, mas não é ele o responsável para que a bênção chegue a Jacó. Ali ele expõe a fragilidade que dá a Jacó o título de ser o patriarca superior entre os 3 grandes patriarcas de Israel. É muito delicado falar de superioridade dentro de um quesito bíblico, principalmente quando nós falamos de homens da envergadura de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Samuel,
porque parece que há uma forma de medir esta questão, mas não é uma competição entre quem é o maior. Nós sabemos que há Yeshua HaMashiach e a humanidade abaixo dele. Não que ele não seja humano, mas ele foi perfeito entre os homens. Então aí há uma superioridade de um homem sobre os demais homens. Mas no que tange o cumprimento daquilo que é colocado nas mãos de um homem, Jacó foi superior a Abraão e a Isaac. Léo tocou nesse assunto pela manhã. Os comentaristas da Torá, eles são enfáticos em dizer que Jacó, ele tem o caráter hebreu pleno, que iniciou-se na construção pela vida de Abraão. Amém. Mas quem atinge a plenitude do caráter de um hebreu é Jacó. E o Léo falou muito bem hoje de manhã das atribuições que deram a Jacó condições de atingir esse patamar de plenitude. Ele fala do relacionamento dele com o irmão, ele fala do relacionamento dele com o tio, ele fala do relacionamento dele com a esposa adulta, idólatra, ele fala da relação dele com o irmão. E agora nós precisamos continuar falando da relação dele com Adonai. Jacó aqui, imagina quando você vai narrar o início da vida de alguém. Essa criança foi gerada num ventre, Léo. Então você começa a contar a história do nascimento, não. Você começa a contar da gestação. Hoje a gente consegue acompanhar uma criança com 30 dias de gestação na barriga de uma mãe. E ali você começa, dentro de uma cadência, contar a história até que você chegue no momento atual ao qual você conta a história. Então, se hoje eu sou um homem de 38 anos, eu posso contar minha história do dia 7 de junho de 1982 às 11 horas da noite até agora. Eu não tenho capacidade de contar a minha vida ao pôr do sol de hoje, porque eu não sei, pastora, o que é a minha vida ao pôr do sol de hoje. Jacó transtorna isso. Se vocês lembrarem bem, Jacó, ele começa a ter essas experiências atemporais no ventre da mãe, quando Adonai chama Rebeca numa noite e diz: o menor vai ser superior ao maior. O maior vai servir ao menor. Ali, a vida de Jacó já tinha sido enxergada por Adonai, mas, Léo, não é surpresa saber que Adonai nos enxerga antes de nós sermos criatura informe. Mas a surpresa é quando Adonai testemunha publicamente ao longo dos séculos essa história. Se vocês analisarem bem, uma coisa é Adonai falar algo a respeito da vida de um homem. Outra coisa é Adonai narrar em detalhes como vai ser a construção e a formação da vida de um indivíduo. É isso que a Parashá Vayetze vai dar continuidade a Toledot, que foi ensinado semana passada. E quando a gente olha essa questão, pastora, a impressão que eu tive hoje estudando a Parashá Vayetze é que você começa o capítulo 1 da história de Jacó, do relacionamento com Adonai, e é a narrativa de um epílogo, já é o final da história. Porque abre lá na porção, no capítulo 28, para a gente, do verso 12 ao verso 22. E uma coisa que eu anotei aqui foi bem assim. A porção da semana, ela anuncia o fim da vida de Jacó de forma atemporal, quando revela a ele a conexão entre o céu e a terra por meio de uma escada. Naquele momento, o Eterno antecipa ao patriarca uma espécie de epílogo de sua própria vida, sem absolvê-lo de suas experiências pessoais até que se cumprissem os dias dessa história. Ou seja, ele disse: Jacó, você vai ser Jacó. Você vai estabelecer entre Adonai e a humanidade um relacionamento. Mas ele não isenta Jacó de viver o processo de se construir como homem nessas condições. Só que ele afirma que Jacó conseguiria chegar. Ele conseguiria cumprir. E isso para nós precisa ser algo palpável, porque se nós não entendermos a história de Jacó, nós não vamos entender, pastora, a história da casa. Ele diz que a casa é um poço, e que o poço dá água, e que o poço precisa responder ao que é dado ao poço. Mas ele já diz que a casa é um poço. Se hoje ele atua como poço, dentro daquilo que Adonai, ele entende que seja a função da casa, ele pode dizer se sim ou se não, mas que vai se tornar em algum momento, se ainda não é,
Ele disse que vai. E o mais interessante é que essa falta de conexão com as regras de tempo que o ser humano ele é submisso, ele ao mesmo tempo que ele vai no final da vida de Jacó, ele volta ao princípio da criação para, por meio de Jacó, corrigir o desvio da criação. Então, a condição atemporal da Parashá Vayetze é ir ao final da vida de Jacó, anunciando a plenitude de um caráter hebreu, mas te fazendo conhecer a essência deste processo lá em Bereshit, no capítulo 2, quando o homem peca diante de Adonai. Nós vamos chegar lá. Mas primeiro eu queria olhar o texto aqui com vocês. Eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente, mas vocês vão acompanhando do verso 12 ao verso 22 da Parashá Gênesis capítulo 28. O verso 12 diz assim: Jacó sonha. Eis uma escadaria postada sobre a terra, seu topo toca os céus. Eis os mensageiros de Elohim, por ali eles sobem e por ali eles descem. Eis Adonai, está postado sobre a escada. Ele diz: eu, Adonai, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaque, a terra sobre a qual estás deitado, eu a darei a ti e a tua semente. Eis, eu mesmo contigo, Jacó. Eu te guardarei por toda a parte por onde fores. Eu te farei retornar para esta gleba, para este terreno, pois não te abandonarei sem haver feito o que te falei. E Jacó se reanima de seu sono e diz: assim, Adonai, sim, tu existes neste lugar, mas eu não o penetrava. Jacó estremece e diz: que tremor neste lugar! Não é outro, senão a casa de Elohim, e esta é a porta dos céus. Jacó levanta-se cedo pela manhã, pega a pedra que havia usado como apoio de cabeceira, faz dela uma estela e derrama óleo sobre a sua cabeça. Ele clama o nome do lugar, Beit El, a casa de El. Primeiramente era Luz o nome desta cidade. E Jacó votou um voto e disse: se Elohim está comigo, se ele me guarda sobre este caminho em que sigo, dando-me pão para comer, roupa para vestir e um pacífico retorno para a casa de meu pai, Adonai será para mim Elohim. Esta pedra que fiz estela será a casa de Elohim. De tudo que me deres, eu pagarei o dízimo a ti. Dentro do que a gente consegue olhar, o verso 15 diz assim: eu mesmo, Adonai, contigo, te guardarei por toda a parte que fores e te farei retornar para esta gleba, pois não te abandonarei sem haver feito o que te falei. Isso aqui é um juramento de Adonai com o homem. Quando Adonai determina uma palavra sobre uma pessoa, sobre uma causa, sobre uma cidade, sobre uma situação, a única certeza, Benjamin, que você pode ter na sua vida é que aquilo vai se cumprir. Mas a pergunta que eu me fiz foi o seguinte: por que ele faz um voto? Você concorda, Priscila? Se Adonai chega para você e fala assim: Priscila, isso vai ser sobre a sua vida, e Adonai não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que fala, por que você precisa fazer um voto mediante um juramento que Adonai faz sobre a sua vida? Já se perguntou isso? Porque parece que você está querendo dar um reforço às palavras de Adonai, não é isso? Fica parecendo assim: Adonai jurou que vai fazer algo na minha vida, mas eu preciso dar um empurrãozinho para que isso daí, Ulisses, se cumpra. É isso? Não é. Aí eu vou pegar o gancho do que o Léo finalizou o estudo pela manhã. Porque a inércia do homem, ela é um fator que pode anular sobre o homem algo que Adonai estabeleceu. A comodidade de Jacó, vocês podem ver que Jacó estava dormindo, concorda? Ele acorda e sai cedo. É uma ação de um homem que entende que precisava ter a sua contribuição para que este processo de Adonai, Léo, desse continuidade. Ele é um trabalhador.
da obra. Mas por que ele vota, Bira? Ele vota porque quem está arriscado de quebrar o pacto com Adonai é ele e não Adonai. Então ele traz sobre ele como força de juramento, que ele sabe que ele não pode quebrar, algo que vai o obrigar a trabalhar por isso o resto da sua vida. Por isso eu não consigo entender ainda algumas pessoas que relutam, Ulisses, com essas questões de voto. Parece que o voto ganhou um estigma cristão de que não é para ser feito em hipótese alguma, e voto não se faz, e porque Yeshua diz que não se faz voto, Yeshua disse que você não faça voto de tolo para você não ficar trepidando entre o sim e o não da sua palavra. Mas voto, dentro de um conceito de Torá, é algo usado pelos patriarcas, e depois Moisés, por meio da Torá, tem uma legislação completa sobre voto, que dá ao homem capacidade de usar este recurso a seu favor. Jacó, que ele usa o voto a favor dele, porque ele pesou a experiência que ele teve com Adonai naquele momento. Ele viu Adonai. Adonai se manifestou a ele e disse que ele seria aquele que cumpriria tudo aquilo que iniciou-se em Abraão. Então ele precisa trazer sobre ele o peso da responsabilidade de carregar este fardo de ser Jacó. Aí Benjamim, ele precisa votar, para que ele, ao acordar todo dia, ele lembre que não foi suficiente ainda o trabalho dele, que ele só pode aposentar-se do seu trabalho no dia que ele deixar de viver, que é um conceito que vai de encontro ao que nós hoje pretendemos para a nossa vida. Hoje a gente começa a trabalhar, Ulisses, já pensando quantos anos nós vamos trabalhar para aposentar, porque a ideia da aposentadoria é que você vai poder aproveitar a vida sendo sustentado por um salário que você trabalhou 30, 40 anos. Esse não é o salário que a Torá propõe para aquele que quer ter a vida eterna. A Torá propõe um trabalho permanente até o último suspiro. Por que a pastora Sandra teve tanto zelo, tanto temor e tanto cuidado de falar sobre a pessoa de Isaac na semana passada? Para não tirar de Isaac o valor que ele tem como patriarca. Mas o final da vida de Isaac, os olhos de Isaac já foram para ele uma pedra de tropeço. Isaac já estava passivo na busca pelo alimento, Ulisses. Foi isso que ela nos ensinou sábado passado. E ele começa a delegar para um ser com o qual ele se assemelhava mais do que aquele o qual Adonai tinha escolhido dar continuidade à obra da casa de Adonai. Então falar dessas questões, ela é um tanto quanto peculiar, porque ela não pode ao mesmo tempo negar a verdade, mas você também ao mesmo tempo não pode denigrir a imagem de um patriarca ou de um grande homem que a Bíblia Sagrada coloca, porque eles deixaram o testemunho público de vida deles para que fosse educação bíblica para nós. E dentro desse conceito, os rabis afirmam unanimemente: Jacó foi superior a Abraão e a Isaac. Porque tanto no seu testemunho quanto no final de sua história ele não deixou pendências antes de descansar. Mas Léo, Abraão e Isaac deixaram pendências. Os rabis têm uma afirmativa que eles dizem que quando Abraão e Isaac se confrontaram diretamente com as questões pendentes e faltosas dentro do seu ser, ou seja, eles tiveram experiências com Adonai suficientemente grandes e elevadas para reconhecerem o pecado na forma mais íntima que ele pode existir dentro do coração de um homem. Então, nesse ponto, Abraão e Isaac já são elevadíssimos, mas os dois não conseguiram concluir a sua vida resolvendo de forma plena essas questões. É aí que Jacó, no seu fim de vida, ele torna-se superior a Abraão e a Isaac. É essa conclusão da vida de Jacó que torna o patamar do caráter hebreu tão elevado, tão refinado e tão peculiar, que Adonai se manifestou e começou novamente a entrar num processo pedagógico para nós reconhecermos isso. Porque se vocês olharem, ele diz aqui, quando ele vota, para eu voltar à casa de meu pai, ele não se refere à casa de Isaac quando ele faz o voto. Porque aqui acima, Adonai vai dizer, porque, como é que ele fala aqui? Cadê? O verso 13.
Eis, Adonai está postado sobre ela. Ele diz, eu Adonai, o Elohim de Abraão, teu pai. Ele aqui não faz de Isaac o pai de Jacó, porque estava se falando de algo superior à questão física. Ele fala do pai Abraão como aquele que inaugurou o processo de retorno do homem ao Criador. Então, quando Jacó aqui no final fala assim, e em pacífico retorno eu chegar à casa de meu pai, ele está falando da sepultura de Abraão. Que lá na frente o Segundo Testamento vai dizer para nós que as almas que descem em paz à sepultura descansam no seio de Abraão. É desta casa a qual Yeshua lá na frente fala sobre isso, que Jacó está falando aqui no capítulo 28. Então ele já está falando de uma condição de nós sermos agregados aos descendentes de Abraão. Então ele não se coloca superior a Abraão. No final de vida dele, ele vai dar a Abraão e Isaac um caráter de superioridade. Ele se humilha dizendo, foram poucos e maus quando olho para o meu pai Abraão e para o meu pai Isaac. Ele em momento algum, mesmo atingindo uma condição espiritual superior, ele se coloca sobre Abraão e sobre Isaac. Ele não toma para ele, pastora, que a ressurreição dos mortos vem pela sepultura de Jacó. É pela sepultura de Abraão, é no seio de Abraão. Esse caráter excelente de Jacó, aí eu vou precisar voltar um pouquinho no sábado passado para nós retomarmos o que nos foi ensinado. Eu só vou repassar o que foi ensinado um pouquinho do sábado passado, nas 5 características do hebreu, porque eu acordei hoje com a seguinte frase, Jacó e o Tav. A letra Tav que nos foi dada como símbolo hoje, e que vai ser dada a todos os homens da casa. Eu estudando a Paraxá hoje, a frase que me veio foi Jacó e o Tav. Se a excelência de um hebreu ela é marcada por 5 etapas de ajuste do caráter e da conduta de vida do hebreu, e nos foi dado um Tav, nós hoje entendemos que Jacó ele é o símbolo dessa plenitude. Qual é a relação de Jacó com o Tav? Esse é o ponto que eu queria tentar dividir com vocês. Na semana passada, nos foi ensinado que as 5 etapas que marcam o caráter de um hebreu, não de um judeu, de um hebreu, de um servidor genuíno de Adonai, ela é marcada pela primeira delas. Ele é um adorador de um Elohim único, ele não tem outro Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é um, ele é indivisível. Ele é inqualificável como Deus. Ele é Deus. O segundo ponto, a natureza social do caráter desse homem. Ele se torna um tzadik, ele é um justo. Ele aplica justiça social por onde ele habita. E aí, Jacó traz sobre ele este caráter quando ele ali é obrigado a descer à casa de um ímpio familiar, de um parente ímpio, para conhecer a essência da injustiça, para poder ter a oportunidade de praticar a justiça. É ele com Labão naqueles 14 anos e mais 6 anos que ele serviu a Labão. Então, como é que nós como casa desejamos alcançar o patamar de tzadik, se nós não queremos trabalhar, Léo, pela associação fora da casa, onde existe a impiedade, onde existe a injustiça? Você não pratica justiça em meio a justos. Você pratica justiça em meio à injustiça. Então você se mistura ao injusto para ensinar ele a justiça. Essa é a correção que ele deu a Labão durante 20 anos. E Labão não aprendeu. Precisou Adonai aparecer para ele dizer, não toque em Jacó. Ele não aprendeu em 20 anos. Raquel passou 20 anos ao lado dele, não aprendeu. Léo, ela é matriarca de Israel. Sim, não aprendeu. Morreu em idolatria. Julgada pelo próprio Jacó. Os filhos de Jacó não passam ilesos dessa situação. Nós vamos chegar lá. Nenhum deles. Os rabis afirmam, por meio dos comentaristas, que Jacó ele atinge uma plenitude tão precoce que ele consegue constituir família, ser justo nos negócios em meio à impiedade de um sogro corrupto, o qual ele era obrigado a viver durante 20 anos. Como é que eu e você queremos ser diferente desse patriarca, se eu e você nos dizemos filhos de Abraão?
enxertados por Yeshua HaMashiach, ele eleva o patamar de exigência de Adonai a uma vida de santidade para alcançar isso daqui, que ou nós lutamos até o último dia para alcançar, ou nós nos aposentamos aos 60 anos e deixamos a vida continuar na terceira fase da nossa vida. Existem pesquisas que dizem que o maior sonho do povo brasileiro é conseguir se aposentar, sabia, pastor? Porque o proveito da vida viria pós-aposentadoria. A terceira característica de um hebreu é a natureza civil desse hebreu. Ele é um herdeiro de um legado. E aí nos foi dado um ensino um pouco mais específico, que ele deixa tanto herdeiros como legatários. Ou seja, aquele que por direito recebe e aquele que não tinha direito, mas recebe também, judeus e gentios juntos, recebendo esta herança hebreia, vindo da casa de Abraão, da casa de Isaac, da casa de Jacó. A quarta característica de Jacó é a natureza jurídica do seu comportamento. Ele não teme em estabelecer justiça e julgamento por onde ele passa. Porque o salmista diz que o juízo e julgamento são as bases do trono de Elohim. Se você confessa ele como um adorador de um Elohim único, você precisa penetrar a capacidade de julgar e de justiça de Adonai. Senão você não absorve esse caráter hebreu sobre você. Mas aí nos veio um golpe da parte de Adonai fortíssimo quando ele nos dá o quinto passo para uma essência de um caráter hebreu. Nesse ponto aqui, Isaac falhou. Que é onde nos foi ensinado que a ociosidade que o pegou no final de vida o fez se assemelhar mais com Esaú do que com Jacó no final de vida. Mas uma mulher veio a corrigir o erro e botar as coisas nos trilhos. Semana passada eu dividi com algumas pessoas que eu encontrei uma resposta por meio do ensino que nos foi dado, do porquê que Adonai fala com a mulher grávida e não fala com o patriarca, que era o maior, servindo o menor. Eu sempre tive isso como uma coisa intrigante. Não era o fato do menor ser superior ao maior, mas o do porquê ele foi a mãe dos meninos para buscar para dar a nós este testemunho, não foi a Isaac. Ele já conhecia a fragilidade de Isaac ao final da sua vida. Para que não houvesse uma distorção deste caráter hebreu que vinha sendo formado até a chegada de Jacó, tornando-se Israel, ele precisou usar a mulher para que, na falta da força que Isaac precisava ter nos seus últimos dias, o propósito sobre a vida de Jacó fosse estabelecido. Ali eu entrei em paz com Adonai. O casal ajustado, onde Isaac falhou, Rebeca veio e ajustou. Rebeca foi grande nesse sentido. Ela foi de grande valor nas mãos de Adonai, porque ela soube esperar uma gestação, ela soube criar 2 filhos, ela soube desmamar 2 filhos e ela casou 2 filhos para ver esses filhos se desenvolverem. Ela paga um preço de que ela espera o momento certo de fazer uso da palavra que Adonai deu a ela. Ela não foi imatura como José, que chegou abrindo a boca aos 16 anos de idade falando: eis que eu era um espigueiro maior do que vocês 11. Ela ficou em silêncio para não violar o direito paterno de Isaac, para dar a Jacó o que Adonai tinha lhe herdado por direito. Que sabedoria dessa mulher. Que sabedoria. Porque se dependesse do patriarca, pastor, nós teríamos dificuldade a dar continuidade a esse caráter hebreu. Mas a quinta, e aqui foi o grande golpe de Adonai sobre nós, foi o armistício. Armistício, baixar as armas e buscar paz permanente com Adonai. Se você confessa um único Deus, se você é um tzadik, um justo, se você herda o legado dos patriarcas, se você é justo e aplica julgamentos onde você está, mas você não tem a capacidade de até o final da sua vida baixar as armas e se pacificar com Adonai, você invalida essas 4 conquistas que você demorou uma vida para ter. Isso foi o ensino de sábado passado. Se eu estiver errado em qualquer coisa, a senhora me corrige. Armistício.
baixar armas. O que nos foi dito e denunciado por Adonai é que muitas vezes nós baixamos as armas, mas continuamos lutando contra Adonai. A luta interior do homem com Adonai, ela parece que ela torna-se dissimulada quando o nosso exterior aparentemente parece baixar armas para Adonai. Aí eu fui na definição de armistício, para a gente entender isso. Armistício é um acordo formal, segundo o qual as partes envolvidas em conflito armado concordam em parar de lutar. Não existe aqui um encerramento da rivalidade. Entenda, você não tem mais um rival, mas você apenas bota em banho-maria a situação. O armistício se caracteriza não necessariamente pelo fim da guerra. Presta atenção. Quando Adonai nos convoca a baixar as armas e fazer paz com Adonai, a começar, como disse o Léo pela manhã, fazer paz com o nosso semelhante, porque se você, Léo, que é físico, eu não consigo ter paz com você, como é que eu vou fazer paz com o Elohim dos céus, que é invisível? A nossa pedagogia é entre nós, homens, irmãos, semelhantes, para que nós alcancemos algo sublime com Adonai. Só que aonde está o ponto alto disso aqui? Ele não necessariamente conduz ao tratado de paz entre as partes, o armistício. E aí isso me intrigou. Sabe por quê, pastora? Porque se o armistício fosse uma garantia de um tratado de paz permanente, eu poderia encerrar a minha vida aos 40 anos e todo o resto que eu vivesse após os 40, eu estou em paz com Adonai. Quando, na definição, o armistício ele deve ser permanentemente renovado entre o homem e Adonai. Porque ambas as partes têm que demonstrar permanentemente a ausência de interesse de fogo um contra o outro. Aí vocês vão entender que no final da vida Jacó suspira. Só que numa outra tradução nós vamos ver ele dizendo assim, Jacó agoniza. Ele agoniza porque é o último instante que ele tem para não rivalizar com Adonai. É o último armistício que ele estabelece para que o tratado de paz entre ele e Adonai fosse assinado. Não se contentem, porque nós temos que aplicar este conceito em cada momento da nossa vida que nos for exposto que nós estamos diante de uma situação onde nós violamos a Torá. Bira, se o meu pecado foi exposto e eu levantar armas contra Adonai negando o meu pecado, pastora, eu preciso fazer um acordo de paz, mesmo que temporário, para que isso me dê tempo de aprender a manter as armas baixadas, a guarda baixada, para que Adonai se mostre para mim e eu absorva o que Adonai tem para mim. Isso é uma essência de um combate contínuo entre mim e Adonai. Esse armistício, ele não necessariamente, pastora, como eu disse, ele vai tratar do fim da guerra. Um cessar-fogo acordado entre as partes refere-se a um fim temporário de combate entre elas, geralmente por um período limitado, de tempo determinado num determinado território. Então por isso que eu não posso me apoiar só no cessar-fogo. Porque quebra-se o cessar-fogo, pastora, por pequenas coisas. Quantos anúncios de cessar-fogo houve entre Hamas e Israel? Sempre vem alguém e quebra. O pecado ele tem esse poder sobre nós. Se nós em todo o tempo não estivermos mantendo isso, pastora, como um recurso de sobrevivência, porque o poder bélico de Adonai contra o nosso é totalmente discrepante. Quando nós levantarmos a arma, Adonai tem uma arma superior para nos abater. Então cabe a nós buscar esta pacificação contínua com Adonai por meio de se subjugar e não lutarmos contra Adonai. Esse caráter de Jacó, ele assume uma excelência que é altamente confundida pelos comentaristas cristãos. Quando Jacó é tido como roubador da bênção de Esaú, quando ali ele de forma pacífica
ele toma o que Adonai tinha dado a ele. Quando ele sai da casa de Labão, sorrateiramente, como alguns gostam de comentar, e ali ele não se despede do seu sogro, e Labão vem com aquela ladainha que queria ter beijado filhos e filhas e despedido ele ao som de tamborim, ele sai de forma pacífica. E quando a guerra vem sobre ele, mesmo sendo ele um pacificador da situação, Adonai intervém e diz: não toque em Jacó. Porque é um homem que aprendeu e estava aprendendo a manter a paz sempre que possível com aqueles que estavam ao seu lado. Geralmente, um armistício é necessário para que haja uma negociação de paz permanente. Não se negocia a paz sem antes haver um armistício, sem antes você baixar o fogo, parar de atirar contra o lado contrário, para que você tenha a oportunidade de sentar com aquele lado e estabelecer a paz. Dentro de um conceito humano, armistício é um modus vivendi, é uma forma de viver, diferente de um acordo de paz. Porque o acordo de paz, pastora, tem como característica um tempo prolongado para ser estabelecido. Você leva anos para estabelecer entre duas partes um acordo de paz permanente. Você leva uma vida para encontrar a sua pacificação com Adonai. Por isso que nós não queremos e não podemos ser imediatistas nesse relacionamento. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, pastora, geralmente tenta impor o cessar-fogo, sendo os armistícios, esses processos, negociados posteriormente entre as partes conflitantes, sem a imposição de termos pelas Nações Unidas. Ou seja, ele vem, ele pede o cessar-fogo, você oportuniza um armistício entre as partes para que depois se fale em tratado de paz. O aspecto fundamental de um armistício, olha que interessante isso aqui, é o conflito encerrar sem haver rendição. Ninguém impôs superioridade bélica sobre o outro para que aquilo cessasse. Ambas as partes entenderam que era necessário cessar, negociando assim um período mais longo de paz entre as partes. Pois não, pastor? Vê se ligou aí, ficou verdinho. Acho que tem que segurar o botão um pouquinho. Léo, quando eu vi sobre essa questão, a quinta condição do caráter de um hebreu, do armistício, eu pensei todo o tempo, veio ao meu coração, o relacionamento cristão com Adonai. Para o judeu e nunca houve um relacionamento, nunca houve um verdadeiro cessar de conflito entre cristão e judeu, por causa da substituição que a igreja faz com Israel. Essa é uma questão espiritual muito séria. Então, o que o cristianismo faz? Ele cessa a hostilidade. Agora eu estou em paz, eu uso bandeira de Israel dentro da congregação, eu toco shofar, mas não quer se submeter ao Shabat. Não peço perdão aos judeus por ter pecado. Eu peço perdão como o Papa veio publicamente e pediu perdão. Ele, a cabeça maior do cristianismo, pediu perdão. Mas não cessou nenhum conflito, porque não obedece nenhuma legislação estabelecida pela Torá. Era esse todo o tempo que eu me preparava, era isso. É como se cesso as hostilidades, eu estou em paz, mas eu não baixo as armas de guerra. Não há um cessar verdadeiro, real, não há. É isso que nós precisamos despertar. E é isso que é uma coisa grave nos nossos dias, eu vejo. Muito grave. Então, nós que já alcançamos alguma coisa, temos que ajudar os nossos irmãos a falar isso de verdade. Não é? Nós temos que ajudar para que essa questão seja resolvida. Não é? Para que aquela palavra de Malaquias seja estabelecida. Isaías 19, que nós estamos lendo, Léo comentou isso de manhã, eu reforço. Ele fala que haverá paz entre Israel, entre a Síria e entre o Egito. Essas estratificações de Israel, parente próximo e quem não é parente, ela vai precisar ter um cessar-fogo para que essas partes de forma
pacífica se entendam a ponto de estabelecer entre si paz entre eles. Porque o reinado messiânico vem em primeiro lugar para estabelecer esta paz. Para que o reino de Adonai venha e se estabeleça. Mas muitas vezes vai ser uma paz que antes vai ser antecedida por um processo bélico. Sim, mas objetivando a paz. Dentro desse conceito que a pastora falou, a briga cristão-Israel, mundo, né? Vamos só resumir ao cristianismo, o mundo e Israel, ainda está longe de haver um armistício entre essa situação. Porque tem que começar no interior de cada um daqueles que se devota a servir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Léo, hoje nós estamos aqui com um advogado, o qual um rapaz muito sério, há 22 anos atrás ele me conta um sonho. Quem estava comigo era o João atendendo. Então ele disse assim: pastora, eu agora, tem uns 15 dias que eu entendi o sonho. É que quem fazia guerra com ele era Roma. Agora, 22 anos para ele compreender isso. Ele está impressionado com a visibilidade que Adonai deu da situação de retorno. Ele está impressionado com ele mesmo. Nós vamos precisar ajudar o rapaz para que ele retorne, porque ele tem toda a seriedade com o trabalho dele. Todos esses anos eu acompanho, mas 22 anos para entender. Olha como é sério essa questão. Só que, como eu falei, antes de você estabelecer um tratado de paz permanente com Adonai, você estabelece com o seu semelhante. E aí eu dei o exemplo de Esaú, eu dei o exemplo de Labão, eu dei o exemplo de Raquel. Todas situações onde Jacó, em meio a um período bélico, porque não batia a conduta de um com o outro, Jacó precisou manter as relações sob controle para que ele pudesse também, como homem, ser tratado neste ponto com Adonai e chegar a ser um excelente como hebreu. Só que depois de você passar pelos relacionamentos humanos, você precisa ter esse armistício com Adonai. E aí eu queria levar vocês lá em capítulo 32 de Gênesis, no armistício de Jacó com Adonai. Aqui é ele e Adonai. Capítulo 32, do verso 24 ao verso 29. Aqui ele encontra uma forma de baixar-se totalmente diante de Adonai, numa condição onde ele aceita a sua necessidade de descer ao último patamar para que Adonai faça dele Israel. Isso aqui é o fim de um Jacó que ainda oscilava nas suas relações com Adonai, nas suas frustrações como homem, nas suas incapacidades de alcançar determinadas coisas como homem. Aqui ele encerra esse processo com Adonai. Mas ele não morre. Porque aqui ele estabelece um tempo de paz, não ainda final. Como eu disse, ele vai encontrar isso no seu final de vida. Mas aqui ele consegue dar a ele uma estabilidade, um cessar-fogo prolongado com Adonai, para que ele pudesse se estabelecer como Israel e não mais como Jacó. Olha como o texto fala no verso 24. Eles os toma e faz cruzar a torrente. Cruza o que lhe pertence. Verso 25. Jacó fica só. Um homem luta com ele até elevar-se a aurora. Ele percebe que nada pode contra o outro, Jacó. E toca na palma de sua coxa. A palma da coxa de Jacó se desloca em sua luta com o outro. E ele diz: despede-me. Sim, elevou-se a aurora. Jacó diz: só te despedirei quando me abençoares. Ele diz: qual é teu nome? Ele diz: Jacó. Ele diz: teu nome não será mais dito Jacó, mas Israel, o lutador de El. Sim, lutastes com Elohim e com os homens e prevalecestes.
Muitos aqui consideram que a ferida sobre a coxa de Jacó foi um golpe divino para que Jacó entendesse que era inferior a Adonai. Não é assim que deve ser interpretado isso. Adonai dá a Jacó aqui a chance e a oportunidade de um cessar-fogo com Elohim. Quando Jacó entende que a ferida na coxa faria dele um homem totalmente dependente do Criador para viver e para cumprir o que lhe havia sido prometido, e para que a sua descendência sobrevivesse, ele diz: eu só te despeço se me abençoares. A rendição de Jacó foi completa diante de Adonai. Porque daí para frente o judeu não come mais o nervo, a carne que tem o nervo da coxa, para se lembrar que você não luta com Adonai, que você se submete a Adonai. Mas, Leonardo, o nome Israel significa o lutador de El. Essa também é uma vertente que os rabinos dizem ser confusas da tradução. Os rabinos, em muitos deles, afirmam, pastora, que o nome Israel significa El lutará. Você deixa de ser o lutador e Adonai luta por você. Isso significa Israel. Você se enfraquece, você se subjuga, você se torna manco, incapaz. Alguém conhece algum manco listado para servir ao exército? Você é reprovado no alistamento. Ali a descendência ficou marcada com o fato de que eu não posso ser mais um lutador contra Adonai, mas Adonai luta por mim. Essa foi uma excelência que diferenciou Jacó dos outros dois patriarcas. Ele atingiu isso de forma plena. Não houve uma forma maior de se submeter a Adonai como Jacó se submeteu. Só que ele ainda tinha que cumprir os seus dias. Um nefesh, uma alma vivente, um ser, deve ser capaz de baixar as armas e parar de lutar com Adonai. Essa é a essência da quinta qualidade de um hebreu. Se essa qualidade não é absorvida pelo indivíduo, ela pode invalidar as demais características que ele tanto se esmerou. Você aprendeu o talit, você aprendeu o tefilim, você aprendeu as preces, você aprendeu a Torá na sua totalidade, mas no fim você não conseguiu se render a Adonai. Na semana passada nos foi ensinado que o patriarca Isaac foi reprovado nesse quesito, deixando esse aspecto negativo da sua vida exposto para nós na Torá, para ensino de seus herdeiros e de seus legatários, judeus e gentios. A plenitude do caráter hebreu, segundo os comentaristas, foi alcançada por Jacó. E esses mesmos comentaristas dizem que não é suficiente só reconhecer o que há de bom e de mal no seu interior. O que Jacó fez de diferente de Isaac e de Abraão foi que ele lutou contra o mal existente em seu interior até o fim. E parou de lutar contra Adonai. Você transfere o combate contra Adonai para o combate contra aquilo que é mal dentro de mim e dentro de você. Esse elemento da personalidade de Jacó começou a se expressar quando ele foi exilado e foi viver ao lado de Labão. A escola de Jacó para se tornar um hebreu excelente foi uma prática diária convivendo com a injustiça promovida pelos seus próprios semelhantes. Através dessa narrativa da história da vida de Jacó, as escrituras descrevem a habilidade de Jacó em administrar esses aspectos bons e maus do seu interior. Ele revela o aspecto mais impactante do significado da letra Tav no interior do homem. Abre lá Gênesis capítulo 2. Aonde nasce o conceito e o entendimento da existência de bons e maus pensamentos, boas e más condutas, bom e mau caráter. Gênesis capítulo 2. Olha o verso 7 ao verso... eu vou ler aqui o verso 7 ao 9, depois eu vou saltar. Adonai Elohim forma o terroso. Adam, pó da terra, Adama. Ele insufla em suas narinas um hálito de vida, e é o terroso, um ser vivente. Adonai Elohim
planta um jardim em Éden, na direção do levante, põe ali o terroso que havia formado. Verso 9. Adonai Elohim faz germinar do terreno toda árvore cobiçável para a vista e boa de comer. A árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da penetração do bem e do mal. Salta lá no verso 16. Assim Adonai Elohim ordena ao terroso: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da penetração do bem e do mal não comerás. Sim, no dia que dela comeres, morrerás. Certamente morrerás. No princípio, a essência do homem, pastor, não lhe foi dado o direito de conhecer o mal, porque ele pertencia somente a Adonai. Quando o homem, no seu devaneio, ele busca conhecer a essência do mal, a descendência de Adão é obrigada a lutar contra essa essência boa e má que nasce em seu coração. Aqui começa o conflito que Jacó inaugura um tempo de encerramento desse conflito. Quando a casa de Israel, por meio de Jacó, é estabelecida pelos céus, ele dá a oportunidade ao homem de voltar a Bereshit e desfazer o erro que nos foi dado por herança. Aqui não é legatário, é herança, porque nós somos todos filhos de Adão. Ninguém aqui é isento dessa qualidade ou desta má qualidade. É por isso que eu disse que Vaietze, pastora, te leva ao fim, mas te leva ao princípio. Ela é atemporal, porque ela leva o homem a reconhecer, por meio da vida de Jacó, que para ele retornar ao princípio do relacionamento com Adonai, ele precisa ser um herdeiro ou um legatário excelente, um hebreu, com todas as 5 características que o marcam. A letra Tav, que nos foi ensinada sábado passado, ela concentra o efeito mais amplo da essência humana pós-pecado, pois a sua estrutura define a dualidade absorvida do caráter humano após o pecado. Agora existe o bem e agora existe o mal. O desenho da letra Tav, ele é composto por 2 outras letras. O Tav é esse aqui. Ele é composto por um Dalet e por um Nun, de cabeça para baixo. A junção dessas 2 letras, segundo os rabis, compõe a palavra Dan, filho de Jacó, que significa julgar, julgamento. No conceito de Torá, os rabinos afirmam que a palavra Dan representa a capacidade humana de se julgar em cada ação e de tomar uma decisão mediante a este julgamento. Cada vez que eu me puser, pastora, diante de uma situação, vai haver o conflito entre o certo e o errado. E eu sou convocado por Adonai a julgar entre o certo e o errado em cada momento da minha vida. É aqui que, se as minhas armas ainda estão, eu escolho o caminho errado. Eu me revolto contra Adonai. Eu me revolto contra aquele que trouxe a verdade aos meus ouvidos. E aí eu deixo de reconhecer a verdade, Rita, e eu acuso aquele que a me mostrou. E aí eu começo, com as minhas armas, para todos os lados. Porque eu não sou responsável pelo pecado que habita em mim. Essa é a justificativa no final da história. Essa dicotomia, essa divisão que há dentro do homem, ela tem início e ela tem fim. Ela está presente na personalidade humana, mas ela precisa ser desfeita para que nós possamos estabelecer paz com o Criador, conduzindo cada ação do nosso cotidiano a um processo de paz, de armistício com Adonai, baixando nossa guarda, subjugando nossa carne, de maneira que Adonai Elohim possa se engrandecer por meio da humilhação, da humildade, e cada dia mais nos tornarmos seres serviçais para Adonai. Então, o caminho de encontrar um processo de pacificação por Adonai passa por você e eu encontrarmos o caminho da humildade, do reconhecimento em todo o tempo de que depende de mim para que haja paz entre o Criador e mim. Em todo o tempo a nossa mente nos leva a entender que alguma coisa levou, mas não fui eu o responsável por esta separação. Jacó
não negocia e Jacó não flerta com a coexistência entre o bem e o mal em sua vida. Pelo contrário, ele busca combater a essência má que ele reconhece na sua vida até o fim dela. O caráter de Jacó é moldado pelo oculto significado da letra Tav, o qual faz ascender o conceito de verdade. A palavra emet, que tem sido ensinada no sábado, foi falada hoje de manhã de novo. E nós começamos aqui cantando: e conhecereis a emet, e ela vos libertará. Porque esta essência do homem humilde vai proporcionar a ele o conhecimento, a revelação, o discernimento, se a minha conduta é boa ou se a minha conduta é má. Isso é algo intrínseco no relacionamento que você busca para construir esta pacificação com Adonai. Observe o capítulo 3 de Gênesis, eu já estou encerrando. O verso 4, 5 e 6, o que ele fala? Gênesis 3, versículo 4. A serpente diz à mulher: não morrereis, não morrereis, pois Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se arregalarão e sereis como Elohim, penetrando o bem e o mal. A mulher vê que a árvore é boa de comer, sim, apetitosa aos olhos, cobiçável, a árvore para tornar-se um ser perspicaz. Ela toma de seu fruto e come, e o dá também a seu homem ao seu lado, e ele também come. Mesmo sem ter conhecimento do mal, já era dado à criação a necessidade de reconhecer o caminho proposto por Adonai de um caminho que não foi o proposto por Adonai. Então está na essência da criação. O reconhecimento do que é bom e mal é algo inerente à formação de um ser vivente. O que o homem não precisava era penetrar o mal. O mal se tornar algo contaminante em seu meio. Por isso bastava ele viver na bondade de Adonai, na qual ele foi formado. Por meio do testemunho da Torá, Jacó expôs esses mesmos traços negativos do seu ser. Porém, ele conseguiu, ao final de sua vida, testemunhando nos seus últimos dias a verdade a respeito de si mesmo. Em seus últimos momentos, Jacó testifica duas coisas muito sérias. O capítulo 47 foi dito hoje de manhã. Os versos 8 e 9 de Gênesis dizem assim, Gênesis 47, 8 e 9. Faraó diz a Jacó: quantos são os seus dias de anos de tuas vidas? Jacó responde a Faraó: os dias dos anos das minhas residências, 130 anos. Medíocres e tristes foram os dias dos anos de minha vida. Eles não atingiram os dias dos anos das vidas de meus pais, nos tempos de suas residências. Nos tempos onde eles habitaram durante ciclos, meus dias foram inferiores aos dos meus pais. Ele inicialmente testifica ao Egito. Jacó inicialmente testifica ao Egito a verdade a respeito da sua própria vida. Mas essa verdade não impediu Faraó de ser abençoado por ele. Ele alcança a autoridade sobre o supremo do Egito quando ele se mostra um homem íntegro e verdadeiro aos olhos do soberano do Egito. É com verdade de conduta que nós conseguiríamos ajudar aqueles que ainda estão presos nesses conflitos entre cristianismo e o retorno. É com a verdade. Ele não negou ao Egito a verdade a respeito dos seus dias tristes e medíocres, como ele mesmo disse. Depois de testemunhar e exaltar ao Egito a sua essência hebreia, marcante do início ao fim da sua existência, ele finaliza suas residências na terra, expondo a verdade sobre cada um de seus filhos. Ele não nega a exposição do caráter individual de cada filho que gerou, propondo a cada um deles o mesmo caminho que ele trilhou, ser humilde e verdadeiro até o último suspiro de vida. Ali, quando na nossa Bíblia está escrito assim, Jacó
abençoa os filhos. Abre lá no capítulo 49 de Gênesis. Se você for ler filho por filho, eu vou ler só Rúben, o verso 3 e 4. Depois vocês leiam com calma. Aqui ele não está abençoando os filhos, ele está dando aos filhos a oportunidade dos filhos saberem quem eles mesmos são. Olha o que ele diz de Rúben. Rúben, verso 3, tu és o meu primogênito, minha força, a primícia do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subistes ao leito de teu pai, subistes à minha cama e contaminaste. Onde que ele está abençoando o Rúben aqui? Ele não está dizendo que Rúben vai ser isso, que Rúben vai ser aquilo, que sobre Rúben recai isso. Quem faz isso é Moisés, pastor. Ele abençoa as tribos. Jacó aqui expõe a verdade do caráter de Rúben. Você subiu à minha cama e por isso não será o maior entre os teus irmãos. Ele não nega a verdade aos filhos. Depois de testemunhar a verdade ao Egito, ele precisa confirmar essa verdade dentro de casa. Por isso que os homens da casa vão carregar o Tave, pastora. Que vai ter que ser testemunhado aqui dentro. Olha dos versos 29 ao 33, como ele encerra esta exposição do caráter dos seus filhos e ele é recolhido para a casa de Abraão. Verso 29. Ele lhes diz e ordena: quanto a mim, reúno-me ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta que há no campo de Efron, o Eteu, na gruta com o campo de Maquipela, diante de Manre, na terra de Canaã, comprada por Abraão, com o campo de Efron, o Eteu, por propriedade de sepulcro. Lá sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Lá sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Lá eu sepultei Lia. Foram comprados o campo e a gruta que ali se encontra aos Bene-Et. E Jacó termina de dar as ordens a seus filhos. Ele reúne seus pés sobre o leito e agoniza. Jacó é reunido ao seu povo. Aqui ele encontra paz permanente com Adonai. Mas ele foi, Leomar, e não negou os filhos dele até o fim, esse caráter verdadeiro da essência do homem que precisa ascender para que nós façamos paz com Adonai. Ele não ocultou o pecado dos filhos. Ele não ocultou o pecado íntimo da sua casa com medo de que isso manchasse o legado do grande Jacó. Mas foi essa verdade que deu a ele o patamar de ser o maior e o mais excelente entre os hebreus, segundo os comentaristas da Torá. O destaque da narrativa onde Jacó morre é o ponto alto a respeito deste conceito da letra Tav, quando exalta o verdadeiro caminho para encontrar paz com o nosso Criador. Segundo os rabinos, o Tav consiste numa letra que exala a essência de um servidor humilde, que não se cansa de abaixar-se. A maior característica do humilde é a capacidade de abandonar o tão almejado intelecto e optar por ser conduzido pelos seus próprios pés. Ou seja, deixou a ideologia da razão em troca de uma marcha contínua pela causa de Adonai. Dessa forma, podemos entender quando o patriarca diz a Faraó: os anos de minhas residências. Jacó não se acomodou e abandonou o trabalho, como Isaque fez. Pelo contrário, o trabalho lhe garantiu a continuidade por meio de sua semente. A tribo de Dan, que dá o nome à letra Tav, é conhecida como os pés do povo judeu, pois ela representa a necessidade do intelecto ser conduzido pelos pés, pelo trabalho. Menos mente e mais trabalho. No período do deserto, a tribo de Dan partia por último entre as 12 tribos. Ela carregava a responsabilidade de recolher os bens deixados para trás pelas demais tribos, e isso lhe era imputado como justiça pelo exercício da humildade. Ele era um trabalhador permanente pela causa alheia.
Dizem os rabis, neste comentário que eu li, que isso trouxe a Adão um valor tão grande a Israel, porque segundo os rabis, o que era deixado para trás pelas 12 tribos era consequência da arrogância que havia no interior de cada um daqueles habitantes das 11 tribos. E Dan era humilde, que pegava e devolvia, para que aquele indivíduo se tornasse humilde como a tribo de Dan era. Isso é um comentário rabínico do século XV que fala sobre isso. O trabalho contínuo torna-se um exercício para fazer abater o intelecto descontrolado, que te impede de alcançar a essência hebreia. Fato que pesou contrariamente quando Adão e Eva se excederam no seu uso, lá no princípio. Não, eu não vou morrer. Eles racionalizaram a causa de Adonai. Eles eram os cuidadores do jardim, eles eram os trabalhadores do jardim. Quando eles por um tempo deixaram de trabalhar e começaram a pensar demais, eles pecaram. Porque o trabalho subjuga pelo cansaço. O preguiçoso nunca subjuga o seu ego, a sua vaidade, o seu intelecto, porque ele tem força física suficiente para lutar, para mantê-lo em evidência. Quando você trabalha de sol a sol, você chega tão cansado e subjugado pelo físico que o intelecto... E aí eu queria terminar com vocês lembrando do texto que o Eterno deu, que inaugurou a associação Aleph Bet. Em marcha, aos pés, ó. O homem que teme ao Eterno e anda, ele anda nos caminhos, nas residências, igual Jacó. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira em fruto aos lados da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Em marcha, o homem que teme a Adonai. É marcha, é trabalho, é caminho, é esgotamento para que o intelecto, a nossa razão, não nos leve a condições de Shema Israel, Tzedaká, justiça social, serem considerados inválidos no final de vida porque nós não conseguimos nos submeter. Criança, como é que você faz uma criança de 4 anos de idade dormir à noite, pastora? Ulisses aqui, ó, é uma escola para a gente. Ele não deixa a Raquel dormir de jeito nenhum durante o dia. Quando a Raquel vem chegando assim, pendurando, Ulisses, acorda, não pode dormir não. Eu já vi ele fazer isso uma meia dúzia de vezes. Porque se a criança dorme, né, Ulisses, no final da tarde, que horas que a Raquel vai dormir à noite? Assim somos nós, Ulisses. Vai preparar uma paraxá com o seu físico, pastora, com 12 horas de sono revigorante, Ulisses. Agora, quando você tem uma semana atribulada, quando você tem uma semana difícil, e que você mal abre o olho para poder ler a palavra de Adonai, você consegue permitir Adonai vir e falar com você. Você consegue construir uma vida. Por que é sacrificante estar aqui no Shaharita e no Arvit? Porque é desgastante. Ninguém chega aqui prazerosamente às 5:30 da manhã para orar. Você chega aqui um bagaço. Por isso ele chama-se sacrifício, porque é no bagaço de trabalho que Adonai vai chegar a você e você vai se permitir ouvir Adonai. Assim é a essência de Jacó. A essência hebreia é tornar-se um lutador, mas um lutador para que você se subjugue a si mesmo. Jacó ali aprende mancando, que não adiantava a queda de braço com Adonai. Aí ele pede, abençoa-me. E ali ele se rende definitivamente. Que o Eterno possa nos conduzir a esta redenção diante dele, para que ele possa verdadeiramente nos fazer homens e mulheres justos, mas acima de tudo verdadeiros nesta essência hebreia que tem. Amém? Shabbat Shalom a todos. Amém?